eu vou falar um pouquinho sobre a história de Perséfone, tá? Que é uma história de uma jovem, de uma donzela, que estava vivendo com a mãe dela, Deméter, e de repente ela estava lá com outras duas ninfas. Então já começa a primeira dica aí, que é o número 3. Durante o mito de Perséfone, a gente vai ver por diversas vezes o número 3, 6 e o 9, né? Que inclusive é um número, são números mágicos que o próprio Tesla, que é um grande cientista, descobriu que são números muito especiais. Quem tiver a oportunidade de entrar na internet, coloca 369 Tesla, vocês vão entender do que eu estou falando aqui, tá? Mas já para finalizar, que já tenho três aí, que são essas três ninfas. E de repente ela estava lá colhendo narcisos, que são essas flores que estão na mão dela, tá? E de repente eis que o chão se abre e aparece a carruagem de Plutão e rapta Perséfone. Então, esse mito também é chamado do rapto de Perséfone. E aí, a mãe dela, ela desaparece, ninguém sabe onde ela está, e aí a mãe dela fica desesperada procurando a Perséfone, e a mãe dela, a gente vai ver a próxima carta, que é a Imperatriz, é a senhora das colheitas, da plantação, é ela que tem toda a sabedoria da semeadura, ela é a senhora da agricultura. Então, imagina uma mãe desconsolada, triste, desesperada: cadê minha filha? Cadê minha filha? Né? E aí ela começou não quero mais saber dessas coisas, dessas plantas, dessas sementes. Imagina o que aconteceu lá, as pessoas começaram a ficar desesperadas, porque começaram a ficar com fome, tudo começou a secar, e aí a coisa ficou bem ruim, e como pano de fundo, o que estava acontecendo? Perséfone era uma donzela muito bonita e muito cortejada pelos outros deuses. Todo mundo queria se aproximar dela. E Hades, que era irmão de Zeus, solicitou de uma forma bem firme que Zeus desse para ele um casamento, né, como uma união, a Perséfone, que era a filha dele, né, e de Deméter. Só que o que aconteceu? Ele prometeu isso para o Hades, sem a mulher saber, sem a Deméter saber, às escondidas, né, como uma energia masculina já meio escusa. E para piorar a situação, Plutão, inquieto do jeito que ele era, Plutão tem uma energia muito intensa, não conseguiu esperar, e é aí que ele rapta Perséfone. Então, imagina todo esse quadro de fundo, né? E por isso que a gente diz que o tarô mitológico ele é aproximativo, porque ele diz dessas condições emocionais que a gente vive, onde às vezes a gente entra em desespero, onde às vezes a gente não aguenta esperar alguma coisa, ou de repente a gente fica esperando tanto que algo nos rouba, né, o cenário. Então, é toda essa intensidade das emoções que começam a aparecer no mito. E aí o que acontece? Deméter, nesse desespero, ela quis já mostrar para Zeus que a coisa estava muito ruim, então começou a aparecer toda essa escassez, e ela começa a perambular buscando a filha. Ela, inclusive, ela fica perambulando durante 9 dias e 9 noites, então aí aparecendo o número 9, que nem eu falei para vocês, né? E ela sai do Olimpo, porque é uma deusa do Olimpo sagrado, e ela se veste como uma velha anciã, toda maltrapilha, procurando a filha, e ninguém queria ajudar, porque todo mundo falava, nossa, né? Ficava assustada com aquela imagem, até que num determinado momento lá num reino, o rei a acolheu para ajudá-la, e foi aí que ela se mostrou em todo o seu esplendor, e nesse sentido, ela pediu para aquele rei criar um templo em homenagem a ela, né, a deusa da fertilidade,
E, além disso, ela o nomeou como o primeiro sacerdote daqueles, daquela condição que a gente vai ver mais para frente, são os mistérios sagrados de Eleusis. Então, você vê que existe na figura do feminino uma série de expressões aí no mito de Perséfone, né? Que é a mãe, que é a anciã, que é a jovem. Antes de Perséfone ser raptada, ela era chamada também de Cor, a donzela, e depois ela é chamada da senhora do submundo, a rainha do submundo. Então, a gente já vai vendo as possibilidades do feminino que vão se apresentando. Então, você vê que como que o feminino é maleável, né? Como ele vai se transformando aí na medida que vai aparecendo o mito. E aí, o que que acontece? Sabe-se que quando uma pessoa entra no reino dos mortos e come alguma coisa lá, ela fica aprisionada. Então, aqui a gente tem a imagem da romã, que é o fruto é, que é ingerido pela sacerdotisa, pela Perséfone, um suco que é feito e ela ingere essa romã. Na medida que ela ingere a romã, ela fica presa, ela não tem como sair a priori do reino dos mortos. Só que aí, nesse desespero, o próprio Zeus viu que a coisa não estava muito boa e resolveu fazer uma intervenção. E aí, a partir da ajuda de Hermes, que foi buscar, foi encontrar, né, a sacerdotisa junto com Lilith, que é uma outra energia feminina que entrou, eles acharam e conseguiu ser feito um acordo com Hades para que a Perséfone, de tempos em tempos, voltasse para a mãe. Em algumas versões se diz que ela fica 3 meses no reino de Hades e os outros 9 meses no reino com a mãe, no reino de Deméter. Em outra versão diz que ela fica 6 meses no reino de Hades e 6 meses no reino de Deméter. Então você vê que, de novo, esses números apareceram, mas o mais importante é mostrar que a própria semente, né, que vai ser transformada, como a gente falou no começo, ela tem essa questão cíclica. Então, se a gente olhar as estações, né, a gente tem esse momento do esplendor, da primavera, onde a natureza fica toda exuberante, as flores, né, todo o colorido. Depois vem aquela coisa intensa do verão, e aí o outono, as folhas começam a cair, as árvores vão ficando vazias, né, de folhas, e aí depois a energia vai mais para dentro, onde chega o inverno. Então a gente vê que a própria natureza ela nos convida a essa alternância, né, onde a gente abre e a gente vai para dentro e fecha, onde a gente libera o potencial e desabrocha, e onde a gente precisa deixar as folhas irem, né? Porque a gente não tem como passar cola nas folhas e falar, não, não sai, não cai, né? Que nem a roseira lá, você vê aquela rosa linda, maravilhosa, cheirosa, e de repente ela murcha. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que podar, deixar ela morrer para nascer outra rosa. Então, a gente vê aqui que existe toda essa transformação, né? Que o mito está convidando a gente, onde a gente pode comer dessa romã e a gente entra lá dentro e se casa, né, com Hades, que é o Senhor dos Mortos, para poder se transformar e poder sair novamente e aparecer como a figura da imperatriz. Então, é uma condição bem cíclica, bem dinâmica. E é interessante também, quando a gente vai falar da Perséfone, que no reino dos mortos existe um rio que chama Lete, que vai aparecer lá na frente na carta da morte, onde aparece Plutão, que é um rio de travessia, né, para o reino dos mortos, e Lete significa esquecimento. E ao contrário da palavra verdade, que é a aletheia, que é o não esquecimento, que é a revelação, o se lembrar. Então aí também tem um convite de a gente olhar para dentro da gente, o que foi que a gente esqueceu, que era tão importante, que a gente perdeu de vista, que a gente precisa
se lembrar novamente, né? Porque às vezes tem coisas que a gente sabe que são tão fundamentais, mas a gente vai indo na coisa mais racional, mais prática, né? Do plano masculino da vida, e a gente se esquece que aquela coisa era tão importante.